Olá pessoal, demorei mas voltei, vamos começar esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio, contra as maldades exiladas do demônio, ordene-lhe Deus instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esse vídeo é uma continuidade dos vídeos que a gente está fazendo sobre a maçonaria. E vamos dizer que ele está baseado num livro comentado por Dom Estevão Bittencourt, chamado Fui Espião. Na verdade, como ele foi um espião dentro da maçonaria, dentro da igreja na maçonaria, ele tem um codinome, Francesco Scalzotto, é esse livro aqui. Ele foi um dos que eu comprei primeiro quando eu resolvi fazer o canal, porque a primeira revista que eu peguei tinha esse título, e não era um título assim que me chamaria a atenção pelos temas que eu estava buscando. Tá escrito, fui espião, tá vendo? Então eu falei assim, vou dar uma olhada para ver do que se trata. E se tratava da maçonaria, que era um tema que eu queria falar. Portanto, eu vou dividir esse vídeo em partes, porque senão ele vai ficar muito longo, já que se trata de um livro, de uma análise que na minha pesquisa eu acabei encontrando outras coisas paralelas à revista de Dom Estevão, principalmente com relação a Neymar de Barros, que foi trabalhou para o Silvio Santos, e foi um maçom infiltrado dentro da Igreja Católica, arrebanhou muitas pessoas. Se você jogar aí na internet Neymar de Barros, você vai entender. E em 86 ele dá uma entrevista para a revista Veja, e ele fala justamente o que aconteceu com ele e o porquê que ele estava fazendo isso dentro da igreja. Ele meio que se converteu, mas não aceitava alguns dogmas da igreja, mas na verdade ele saiu da maçonaria. Ele tinha tanta projeção que não fizeram nada com ele, mas ele tinha altas informações, não tantas quanto o espião, que quando leu essa matéria da Veja, ficou sabendo dessa matéria, um italiano, que estava trabalhando aqui no Brasil, também era conhecido Neymar de Barros. Ele falou assim, não, ele falou quase nada, eu vou escrever um livro sobre isso. E é justamente esse livro. E a minha intenção é que a gente analise direitinho, porque houve uma ordenação de padres, de vários inúmeros padres, a gente não sabe se isso já teve fim ou não, a partir de 86, para se infiltrarem dentro da igreja, com a intenção de buscar poder, dinheiro, pelos conchavos que se faz dentro, e ao mesmo tempo manchar a imagem da igreja. Porque sabe-se que tem sempre esse problema da maçonaria com a igreja, principalmente a que vem do lado italiano, porque é uma maçonaria que não está ligada, que está ligada a projetos realmente de poder e de muitas coisas escusas, como a gente vai ver aqui. E para começar, eu não vou nem começar com o livro de Dom Estevão, não, eu vou começar com isso que eu achei que nas minhas pesquisas. No Wikipédia, ela diz assim, olha, só para vocês terem uma ideia, o nome dessa organização da maçonaria na Itália, que foi originada na Itália e depois veio para cá com uma outra vestimenta, chama-se Maçonaria P2, um projeto P2, Poder e Dinheiro. Então essa P2 é uma loja maçônica operando sob a jurisdição do Grande Oriente da Itália entre 1945 a 1976, e uma loja maçônica secreta funcionando ilegalmente de 1976 a 1981. E o que eu percebi? Pelo livro de Francesco Scalzotto, ele diz que lá na Itália eles eram bem mais violentos. Então, assim, como ele estava ali no foco, dentro, envolvido com até questões do Banco do Vaticano, envolviam questões da alta cúpula da igreja, eles se expunham demais. Então, o que eles vieram fazer? Trouxeram esse projeto para a Igreja da América Latina, e aí vai até uma crítica de Francesco Scalzotto, que ele é irônico. Ele é uma pessoa, o caráter dele é obviamente duvidoso, mas a maneira dele falar é muito irônica, Então ele diz assim, bom, sabe-se que essas republiquetas da América Latina, em que muito se dá propina, e se consegue tudo que quer através da política e dos contatos com empresários,
seria mais fácil desenvolver, porque não chama tanta atenção do que essa sociedade secreta na própria Itália, né? E eles eram combativos, quem traía às vezes era morto, aí levantavam suspeitas. Ele até coloca aqui uma matéria de uma revista italiana que fala sobre isso. Então eles estavam começando, vamos dizer assim, a serem descobertos. Obviamente que muitas informações têm que nós não temos acesso, mas por esse livro e vamos dizer, pelo testemunho desse Francesco Causotto, do Neymar de Barros, que até depois eu fui pesquisar também, e tem um general que diz que ele sofreu de Alzheimer quando ele deu essa entrevista, mas como se ele trabalhou no SBT até 2002, entendeu? Então são umas coisas assim que parece que existe algo muito maior por trás, que talvez nem eu consiga passar aqui para vocês. Mas diz que durante os anos em que essa P2 foi liderada na Itália por Licio Gelli, além de conspirar politicamente para assumir o controle dos aparelhos do Estado italiano, a P2 esteve implicada em inúmeros crimes na Itália, incluindo o colapso do Banco do Vaticano, afiliado do Banco Ambrosiano, os assassinatos do jornalista Mino Pecorelli, isso que eu falei, né? Eles eram mais agressivos, e do banqueiro Roberto Calvi. Aqui não precisa ser tão agressivo, porque aqui é propina, né? Então o pessoal obedece direitinho. A manipulação do inquérito relativo ao sequestro de Aldo Moro, o atentado ao Italicus Express, o massacre de Bolonha, o hipotético assassinato de Albino Luciani, que é o Papa João Paulo I, além de casos de corrupção nacional no escândalo Tangentopoli. As atividades ilícitas da P2 vieram à tona através das investigações sobre o colapso do império financeiro de Michele Sindona, ou seja, eles começaram a puxar, né, investigar sobre isso, e a coisa não parou mais. Eles foram descobrindo isso, por isso eles vieram para cá, para o Brasil e para a Argentina. Em 1965 e 81, a loja influiu sobre o processo político italiano através de penetração de indivíduos de sua confiança no poder judiciário, no parlamento, no exército e na imprensa. No período da gestão de Gelli, a P2 conseguiu congregar em segredo pelo menos 1000 personalidades de primeiro plano, principalmente do mundo político e da administração do Estado italiano, suscitando um dos mais graves escândalos políticos da história da Itália. A loja P2 também esteve envolvida na Operação Gladio, que era o nome das organizações paramilitares que operavam nos bastidores da OTAN. Olha só o tamanho da envergadura dos caras, né? Foi por vezes referida como um Estado dentro do Estado, ou um governo sombra. A loja tinha entre os seus membros proeminentes jornalistas, membros do parlamento, empresários e líderes militares, que aqui também tem, incluindo Silvio Berlusconi, que mais tarde se tornou primeiro-ministro da Itália, o presidente da Casa de Savoia ao trono italiano, Vittor Emanuel, e os chefes de 3 serviços secretos italianos. A coisa é muito grande. Ao investigar Licio Gelli, a política encontrou um documento chamado Plano para o Renascimento Democrático, que apelava para a consolidação dos meios de comunicação, talvez daí a ligação do Neymar de Barros com a emissora SBT, né? A supressão dos sindicatos e a reescrição da escritura italiana, da Constituição italiana. Fora da Itália, a P2 também foi muito ativa na Suécia, no Uruguai, no Brasil e na Argentina, tendo Raul Alberto Lastiri, presidente interino da Argentina, durante o auge da Guerra Suja, entre os seus membros Emílio Massera, que fazia parte da junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, de 76 a 78, José Lopes Rega, ministro da Previdência Social no governo de Juan Perón e fundador da Aliança Anticomunista Argentina, e o general Guilherme Soares Mazón também eram membros da loja maçônica. A complexidade e a amplitude das implicações do caso P2 foram tais que provocaram a promulgação de leis especiais com a finalidade de impedir a formação de associações secretas. E está aí um dos maiores problemas das lojas maçônicas, né? Sempre ser como foi aqui na independência do Brasil, ela se envolveu, como a gente viu no vídeo passado, né? Se envolveu com o seminário de Olinda para poder fazer toda essa movimentação de que participavam Dom Pedro, José Bonifácio e outros. Então, a meu ver, né, a primeira impressão que me deu foi que aqui se alternam no poder comunistas e maçons. Vejam se não é isso, prestem atenção.
Bom, e aí ela se dissolveu definitivamente e tornou ilegal o funcionamento das associações secretas com objetivos semelhantes, implementado no segundo parágrafo do artigo 18 da Constituição Italiana. É uma máfia, né, gente? É uma máfia maçom, né? Então, aqui a gente puxa agora para o Brasil para não alongar, eu vou deixar esse link aí na descrição, vocês pesquisem, e eu acho legal que todo mundo se atente para essa questão. Mas Dom Estevão Bittencourt falou desse livro por quê? Qual era a intenção dele? Falar da negatividade da maçonaria? Não. Isso ele vem falando em outras revistas que a gente tá estudando aqui. Mas nessa revista 323, de 1989, esse livro tinha sido lançado em 86 e ele vinha sendo divulgado e vinha sendo um escândalo. Mas o que Dom Estevão viu ali? Uma oportunidade de ressaltar a importância de uma fiscalização dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque o ninho da cobra está dentro da Igreja Católica. Obviamente, se existe uma organização internacional que está em qualquer lugar do mundo, a Igreja Católica. Né? Então é uma maneira fácil de determinadas infiltrações acontecerem através dos padres, dos seminários. Exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, a ordenação de falsos padres, como o próprio Francisco causou batina, já esteve do lado do Núncio Apostólico, já foi a Roma, trabalhou no Banco do Vaticano. Está tudo nesse livro. Então, assim, Dom Estevão falou assim, olha, ele expôs uma ferida corajosamente, né? Mostrando, olha o perigo disso aqui dentro. Então ele disse assim que ele diz, vamos pegar aqui por que Dom Estevão pegou esse livro, explicando o que é a loja P2, né? Conforme o autor, a sigla P2 quer dizer poder e dinheiro. Designa uma sociedade oriunda na Itália e ramificada nas republiquetas da América do Sul. São as palavras do Francesco Causotto. Que é um livro bem fininho, esse livro, assim que eu comecei o canal eu comprei ele, é um livro bem fininho assim, mas ele fala bastante coisa. Ele pega os pontos principais. Seus membros são civis e militares camuflados que obedecem ao poder central e trabalham nos departamentos da sociedade chamadas secretas na América do Sul. Quase não se conhecem mutuamente. Quem se conhece mais são os próprios espiões. Tem 3 categorias dentro da P2. E muitas vezes ignoram os objetivos supremos da loja. Ou seja, acho que está trabalhando para maçonaria, para alguma coisa assim, mas está com um objetivo que ele realmente não conhece. Recebem, porém, grandes quantias de dinheiro e outros benefícios materiais que parecem compensar a subserviência a que são reduzidos. Essa atividade, né, da P2 no Brasil e na Argentina, voltando um pouquinho aqui, Dom Estevão vai dizer que ela está ligada à maçonaria, que visa a implosão da igreja entre nós e em outras partes do mundo. Então, assim, só fazendo um parênteses, né, a pedofilia na igreja, que hoje é um tema que está, nossa, padres pedófilos, quer dizer, são pedófilos, não são padres. É isso que a gente tem que ter bem claro, né? São agentes infiltrados da P2, não são padres. Mas com isso denigra a imagem da igreja. Então realmente é uma implosão. É uma implosão. Todavia pode tranquilamente concluir, né? Ele põe assim, tipo, à primeira vista o leitor poderá talvez indagar, né, se esse livro foi espião, se trata de realidade ou se o cara tá, né, contando uma historinha para ficar famosinho, não. Eu não vejo, tipo, primeiro que ele não divulga o nome dele, porque ele acaba se refugiando na Argentina pro resto da vida dele. Com a mulher lá dele, ele sofreu até violência para largar a P2, diferente do Neymar de Barros. Mas eu não vejo, o interesse dele era realmente expor aquela ferida, porque realmente ele cansou daquilo e ele viu muita negatividade naquilo. Então, para terminar aqui essa primeira parte, Dom Estevão, ele certifica, porque tudo que o Francesco Causotto fala no livro, Dom Estevão estava dentro da CNBB, né? Dom Estevão era um teólogo, filósofo também, conhecia muita coisa do Vaticano, né? Porque os cursos dele foram lá em Roma. Então ele diz assim, pode-se tranquilamente concluir que merecem crédito, visto que Causotto se refere a nomes muito conhecidos de bispos, sacerdotes e leigos, entre os quais Neymar de Barros, tido como participante das maquinações da loja P2, além do que a presença e atividade de falsos padres é de vez em quando denunciada pelas autoridades competentes. O livro parece pôr a descoberto algo das tramas que estão por baixo de fatos dolorosos ocorrentes na Igreja do Brasil. Então ficamos com essa primeira parte de apresentação, vou fazer os próximos vídeos passo a passo para ficar bem explicadinho e a gente conseguir, quem sabe, aí expor algo que pode ser até que esteja indo em vigor, né? Muito provavelmente está
A gente hoje tem no poder um vice-presidente que é maçom, né, e tem outras pessoas envolvidas com a maçonaria no poder, e a gente, na verdade, nunca sabe até que título é isso, porque são sociedades secretas. Então, não estou aqui acusando, fazendo acusação nenhuma, mas fica sempre essa dúvida, né, se eles estão infiltrados, aonde eles estão. Tá bom? Então, até a próxima.